Fala, amigos do YouTube, do Facebook, todos que vão me assistir. Aqui mais uma vez o pastor Valdir. Nós vamos trazer uma mensagem poderosa da parte de Deus para cada um de vocês. Preste bem atenção, pega uma caneta, pega um lápis, né? Pega um lápis, uma caneta, uma borracha para você apagar alguma coisa aqui. E pega um caderno aí para você escrever, porque a mensagem é forte que você vai ouvir. Talvez eu tenha algumas mensagens aí no YouTube que talvez você ainda não ouviu, né? Algo tremendo e que você precisa ouvir. Eu quero trazer umas mensagens aí fortes para a tua vida e quero que você aprenda, que você conheça, né? E aprenda a respeito do poder e da graça de Deus. Nosso Deus é tremendo e maravilhoso. Então eu quero que você entenda isso. Tem muitas pessoas que, como disse Lucas, né, quando ele foi escrever, ele falou que muitas pessoas empreenderam o tempo, né, dedicação, diligentemente para explicar os fatos. Aí ele falou, eu também agora quero me empenhar e para explicar, ó excelentíssimo Teófilo, das coisas que você já está informado. Porém, não é bem do jeito que você foi informado. Lucas fala isso no capítulo 1. Ele fala, eu vou informar coisas que você já foi informado, que você está acreditando, que você está confiando, que também não vai tirar muita coisa sua não, porque o foco é Jesus. Por mais que você ouviu uma coisa que ele está fora da linha, mas se isso direcionou para Cristo, é o que importa. Isso não vai roubar a tua salvação. Mas a palavra de Deus, se você observar, ela é muito profunda. E tem uma passagem que Marta disse para Jesus, eu creio que Lázaro ressuscitará na ressurreição do último dia. Tá certo? Só que eu vou fazer uma pergunta para você agora, você que vai me assistir. Qual ressurreição que você vai vir? A do último dia? A do segundo dia ou a do primeiro dia? Porque tem 3 ressurreições na Bíblia, tá certo? Tem 3 ressurreições e eu vou estar numa série de mensagens em cima disso, que cada uma vai ser mais forte do que a outra, vocês vão ver. Tem 3 ressurreições, a do último dia, a do segundo dia e a do primeiro dia. Tá certo? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, que ele fala, olha, eu creio assim, imagine, vamos supor, o que eu vou te explicar agora aqui, vou falar de futebol aqui para entender, vamos supor, vai escalar uma seleção, eu estou no Brasil, brasileira, aí ele escala ali alguns atletas para ser ali selecionado, né? Se caso é um campeonato, entra alguns times, né? Se é um campeonato brasileiro, a Libertadores da América, entra vários times, mas não todos ainda. Então, agora, imagine fazer um campeonato onde entrasse todos os times, nenhum só. Então, a ressurreição do último dia é todos os mortos, entendeu? A ressurreição do segundo dia não é todos os mortos. A ressurreição do primeiro dia também não é todos os mortos. A ressurreição do primeiro dia é para os gentios, a igreja de Cristo. A ressurreição do segundo dia é para Israel, né? E também alguns outros gentios, que também é chamados santos. E a ressurreição do terceiro dia é do capítulo 20 de Apocalipse, que está falando ali dos mortos, né? Os mortos ressuscitam, que não é os cristãos. Então, eu vou estar te mostrando aqui, eu quero te mostrar rápido, dentro da Bíblia, a Bíblia vai te mostrar as 3 ressurreições para você tirar o estigma da cabeça, como Marta falou. Creio que Lázaro vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, no último dia, não. Lázaro não. Lázaro vai na ressurreição do primeiro dia. Ele não foi ressuscitado ainda. Lázaro ainda vai ser ressuscitado na ressurreição do primeiro dia. Eu falo que Jesus já amava Lázaro e tal, mas nós vamos conhecer na Bíblia Sagrada, onde está, algumas passagens bíblicas sagradas mostram sobre isso, sobre essa ressurreição. Por exemplo, aqui no 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eu até estou dando seguimento a uma mensagem que eu deixei ali, Apocalipse, capítulo 12, quem é a mulher? E a mulher do capítulo 12, ela recebe proteção por 3 anos e meio. Israel não recebe proteção por 3 anos e meio, ao contrário, Deus disse para Daniel, está em 3 passagens lá, 3 versículos lá em Daniel, dizendo
que Israel vai ser morto, vai ser todos degolados, não a igreja. E também os outros gentios que se converteram na época da tribulação. Então vai acontecer isso. Então Israel vai morrer todo mundo, mas a mulher do capítulo 12 recebe 3 anos e meio de proteção. A Bíblia disse que lá no capítulo 12, que o dragão vai fazer guerra ao resto da semente da mulher, que Israel é o remanescente, quer dizer, o resto de Israel será salvo. Então o dragão volta para fazer guerra contra isso porque não conseguiu barrar a igreja evangélica. Ou seja, a igreja cristã, não vou dizer cristã porque cristão hoje, até quem idolatra aí tem nome de cristão também, e não é não. Não é uma idolatria cruel, mas não tem nada a ver não. Então o dragão volta a fazer guerra e mata todos eles, né? Então a mulher recebe proteção. E também no Apocalipse, no capítulo 11, acho que no capítulo 12 também, se eu não me engano, fala que Deus daria poder para a besta vencer os santos. Mas a mulher do capítulo 12 recebe 3 anos e meio de proteção. Preste atenção. Então a mulher, ela é protegida, ela é igreja. E os 3 anos e meio vai ser a preparação para o casamento. Enquanto isso, entra os convidados, como está lá no Apocalipse capítulo 19. Que aí vem os convidados, que é Israel e as outras pessoas, como está na palavra do Senhor. Ou seja, a igreja gentílica é a igreja que é a videira, e Israel é a figueira. A igreja gentílica é aquela que Paulo disse em 11:25. Vou contar uma história para vocês, ó judeus israelitas. Vocês não serão visitados enquanto a plenitude dos gentios não haja entrado. Então, enquanto os gentios formam a igreja não for arrebatado, Deus não volta para vocês, tá certo? Então, a gente vai ver aqui, primeiro, a ressurreição. A primeira ressurreição está aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz, verso 1: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes, né, de nós, que de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Então, isso é uma bênção da parte do Senhor, que nós venhamos crescer cada vez mais e se multiplicando. Aí eu vou pular alguns versículos aqui, vou direto ao assunto, se Deus permitir eu volto. Aí no versículo 3 ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ignorância é ignorar essa palavra. Por isso que a Bíblia diz, não desprezem as profecias. E quando fala não despreze a profecia, não está falando de profecia de revelação, de profeta que você vê na igreja. Está falando de desprezar essas profecias aqui. Tem gente desprezando essas da Bíblia e buscando profecias de homens aí. Então vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. É uma palavra de consolo, que todo pastor tem que pregar para consolar o cristão hoje. Então, o que ele está dizendo? Que essa é a primeira ressurreição, né? Eu vou ler novamente aqui, para que vocês prestem bem atenção. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, não tem como Israel ser ressuscitado primeiro, porque ela não está aceitando Jesus hoje. Tá certo? Os que morreram em Cristo, você morreu com Jesus? Você aceitou Cristo? Ele disse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. E, inclusive que Paulo, quando falava isso, ele falava do tempo dele. Paulo cria que o arrebatamento seria no tempo dele, e que depois, até o último dia, viria a outra ressurreição. Então aqui está dizendo ressuscitarão, ressurreição, né? Então ele diz, depois nós, quando ele fala, ele inclui ele também.
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, ou seja, é a ressurreição do arrebatamento. Vou ler de novo. Verso 17, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Com os que foram ressuscitados. Então, ressuscitam. Se fosse o arrebatamento agora, eu que estou te pregando, eu ia também, só que eu não ia na frente de quem? De Abraão, eu não ia na frente de Davi, eu não ia na frente de Lázaro, nem de Marta, nem de Maria. Então Marta, Maria, Lázaro, Tiago, Pedro, João, todos esses vão ressuscitar e vai juntar juntamente comigo, né? Você que é em Cristo, nós vamos juntos subir. Esse é a primeira ressurreição, está escrito aqui, né? Primeiro, essa é a primeira. Certo? Primeira ressurreição. Agora, por que que tem 3 ressurreições? Né? Volto aqui para explicar mais aqui. Vamos aqui no livro de Coríntios. Primeiro, os Coríntios, no capítulo 15, está falando da ressurreição. E ele disse assim que quem estiver vivo vai ter um corpo transformado no piscar de olho. 1 Coríntios, capítulo 15. Você vai ler lá, você vai ver, vai procurar o versículo, você vai achar. Porque ele fala assim, ó, num momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando a trombeta soar, a partir do momento que ela soar, tem 3 ressurreições. Tem a primeira do período, porque quando ela soar, tem um período de 7 anos. Então ela vai, quando a soar, ela tem a primeira ressurreição. E aí, o apóstolo Paulo escrevendo aqui, explicando no verso 23, ele diz assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Cristo foi ressuscitado, já assumiu as primícias para Deus, depois na sua vinda. Então qual vinda? Vamos lá. Então a gente sabe que esta que eu li, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, Cristo não desce na terra, ele recebe os cristãos nos ares. Vamos lá, está aqui, nenhum teólogo, nenhum filósofo, nenhum expert da palavra consegue explicar isso aqui. Se não tiver o Espírito Santo, eles vão ficar mordendo, e muita gente crendo aí. Eu poderia citar nomes aqui de pessoas que vocês creiam aí, que está claro aqui nitidamente, tá? E eu vou mostrar para você a primeira, a segunda, a terceira. Por quê? Porque aqui os mortos ressuscitam e juntam com outras pessoas. Por favor, medite nisso. Pega o que eu estou, escreva aí, ó. Os mortos vão ressuscitar e vão juntar com quem está vivo e vai subir. Então tem gente aqui que não vai provar a morte. Como eu estou dizendo, se o arrebatamento fosse agora, depois que você vai estar assistindo esse vídeo, aí não é, mas se for na hora que você estiver assistindo e você for de Cristo, as pessoas que já morreram, quem? Abraão, Isaac, Jacó, entendeu? Essas pessoas, oh meu Deus, você está me ligando aqui. Essas pessoas, queridos, Abraão, Isaac, Jacó, João, Tiago, André, Felipe, Maria, Lázaro, né, Jairo, essas pessoas vão ressuscitar, e se você estiver aí com Cristo agora, e o arrebatamento for agora, eles ressuscitam e você não morre, você tem o corpo transformado, como está lá em 1 Coríntios, né, no livro de 1 Coríntios, que ele fala a respeito, quando Paulo, ele disse a respeito que Cristo, que eu acabei de ler, né, Cristo por sua ordem, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a gente sabe que aqui, esses aqui de Tessalonicenses, escreva isso que eu vou mandar você escrever para você distinguir. Quando terminar, você vai saber que cada um é diferente da outra. Essa daqui, os mortos ressuscitam, né, e se ajuntam com aqueles que estão vivos. E os vivos têm o corpo transformados, como está lá em 1 Coríntios 15, e vai encontrar com o Senhor nos ares. Vou ler novamente aqui. Porque o mesmo Senhor, ele diz aqui, descerá, vem com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram, com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Então vamos lá, a primeira etapa, a primeira ressurreição depois do toque da trombeta o arrebatamento da igreja. Aqui que está chamando, seremos arrebatados. Então primeira ressurreição, arrebatamento. Escreve aí. Escreve no seu caderno. Primeira ressurreição,
arrebatamento. Para você que é um pastor que vai pregar, escreva para você lembrar. Primeira ressurreição, o nome dela é arrebatamento. Está escrito aqui. Aí nós vamos para a segunda ressurreição, né? A gente vai para a segunda. Agora, tem um fato que eu quero explicar. Quando a gente entra dentro do Apocalipse, do capítulo 4 para frente, só vai falar da igreja evangélica lá no capítulo 12, quando fala da mulher, e não fala mais. Não queira achar a igreja lá, não tá. Não adianta. E não queira achar também a igreja nesse tempo, os judeus aqui nesse tempo, porque Deus, quando falou para Daniel, Deus disse que não ia responder mais eles. Ou seja, é aqui. Então nós vamos lá no Apocalipse, né? E nós vamos começar a ver a segunda ressurreição. Lá no Apocalipse, chama ela de primeira, porque ela é a primeira da tribulação, mas tem a primeira do arrebatamento, correto? Então nós vamos ver, começar por aqui no Apocalipse, no capítulo 6, né? No capítulo 6, no verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Esse testemunho que deram é porque eles vão ser salvos pela própria morte. Eles vão ser salvos pelo testemunho. Ou seja, nós hoje somos salvos não pelo testemunho. Nós hoje no arrebatamento somos salvos pela graça, os que morreram em Cristo. Então quando Deus arrebatar a igreja, que está lá se você quiser ler, você vai ler, está lá em Atos 15, 14, que ele fala que primeiro Deus vai tirar os gentios para depois levantar Israel, o tabernáculo de Davi. Então ele fala assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Mortos como? Aqueles lá não, aqueles lá vão ressuscitar, e quem tiver vivo não tem morte de ninguém lá. Aonde eu li em Tessalonicenses, não tem morte de ninguém. Lá só está falando que lá ressuscita os que dormem e junta com os que estão vivos e vão embora, e ninguém mata ninguém. Por favor, eu estou ensinando algo que vai quebrar o estigma de muito pregador grande aí. Tá certo? Porque aqui quem fala é o Espírito Santo. Se eles lá são homens, não lê demais, agora eu creio que você que é inteligente vai entender isso, né? Então ele está dizendo, aqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, que não somos nós, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de serem mortos como eles foram. Enquanto na tribulação tiver um santo vivo de Israel, ou que aceitou Jesus, tiver Deus não vem aí para destruir o trono da besta. Mas veja que aqui tem morte, eles têm que morrer. Veja que aqui eles recebem as vestes brancas depois que morrem, porque eles não aceitaram Cristo antes, eles não tiveram tempo de receber as vestes brancas. Porém, a igreja de Cristo, ela não recebe as vestes brancas depois que morre. Ela recebe as vestes brancas em vida. Tá? No Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, não é isso? Deixa eu ver aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas. Ou seja, a igreja do Senhor, uma noiva, tem que estar vestida de branco. Observem que aqui no Apocalipse, no capítulo 6, eles recebem as vestes brancas depois que morrem. A igreja não, ela recebe hoje. A igreja recebe hoje. Se você pegar ali Zacarias 3, você vai ver que lá Josué, filho de Josadaque, da época do cativeiro, os anjos vêm trazer vestes brancas para ele. Ou seja, então aqui, vocês observam que essas almas foram mortas. Agora, como que essas almas aqui tem que ser todas mortas? Aqui não sobra um crente vivo, tem que morrer todo. Deus fala, para que guardar a palavra da minha paciência, vai ter que morrer todos. Enquanto tiver um vivo, eu não posso responder. E aqui são as almas mortas clamando por vingança. A igreja não, ela vai no arrebatamento adorando, né? Vamos lá, tá certo? Então, vamos ver quem são essas almas. Aí vamos para a segunda ressurreição. Aqui fala que é a primeira, porque é a primeira da tribulação. Mas antes da tribulação teve a primeira ressurreição, está em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 13. Então vamos aqui, Apocalipse, no capítulo 20, vamos ver a segunda ressurreição das três que eu disse. Essa aqui
20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas. Qual almas? Aquelas que estavam clamando. Daqueles que foram degolados. Então eles morreram degolados. Observamos que lá no Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano, no verso 10, disse: te guardarei da hora da tentação que há de vir. Não esses aqui não foi guardado. Esses aqui não foi guardado. Mas lá em Malaquias disse: como um pai poupa os seus filhos que o ama, eu pouparei a vós, a minha igreja, que obedece a minha palavra, que é dizimista, é ofertante, que está na igreja ali. Esses, Deus poupará, Deus vai tirar. Agora depois vem para Israel, como está lá, eu vou dizer aqui, leia lá, você que vai me assistir aí, Atos capítulo 15, verso 14. Primeiro Deus tira o gentio, que é a igreja, depois volta para retificar o tabernáculo de Israel que está caído lá, de Davi. Aí ele diz assim: vi tronos, assentaram-se sobre eles, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Quer dizer, nós hoje vamos pela graça, querido, porque nós morremos em Cristo. Lá eles não tinham Jesus, aceitou na tribulação. E o que significa pelo testemunho que deram? Testemunho é esse: nega Jesus. Não nego, eu dou meu testemunho que eu sou de Cristo, que eu estou e tal. Então eles vão ser obrigados a morrer por causa do testemunho. A igreja não, correto? Então foram degolados, está dizendo aqui que foi a morte deles, né? Dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, que é no tempo do anticristo, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, mais embaixo está dizendo ressuscitaram. Aí diz assim, ó: mas os outros mortos, que é a terceira ressurreição, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição da tribulação, mas depois da trombeta tocou é a segunda ressurreição. Primeira, arrebatamento. Aí ele diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui já está dizendo que tem duas ressurreições. Então aquele estigma de dizer que na ressurreição do último dia, não, essa do último dia nem todo mundo passa por ela é para os mortos da igreja, que é do arrebatamento, é a primeira. A segunda é de Israel, que morrem degolados. Eles ressuscitam e eles já vêm, a noiva já está lá com o Senhor, e eles vão aqui agora, eles vão reviver, eles ressuscitaram, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Ou seja, a ressurreição vai ser por etapa, 3 ressurreições, não é uma só, é 3. A Bíblia é clara, 3 ressurreições. Então, quem é do último dia? Agora, qual ressurreição quando você morrer você vai participar? Da primeira, da segunda ou da terceira? Qual vai ser? Ou da terceira, que é a última, né? Primeira, segunda e última ressurreição. Então aqui, quando é que acontece essa ressurreição aqui? Quando Deus tirar a igreja do Senhor. Por que a igreja tem que sair para o anticristo vir? Porque está lá em Tessalonicenses dizendo, 2 Tessalonicenses está dizendo que há um que detém o anticristo, né? Aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele fala assim, ó, vamos ver se vocês vão ter o Espírito Santo aí para compreender. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Falando para a igreja, não é para Israel, não é tribulação, para a igreja, hoje, os evangélicos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, Jesus só vem depois que vier o anticristo. Está explicado? Jesus só vem depois que veio o anticristo. E o anticristo só vem depois que a igreja sair daqui. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, o poder moderador da terra não está com o anticristo, não está no inferno, não está com Satanás. Quando Deus disse: as portas do inferno não resistirão vocês, é porque vocês vão se lançar nas portas do inferno. Não é o inferno que lança sobre nós, é nós que vai. Quando Deus falou para os 70, para Paulo, os outros: vai, aonde você estiver encontrando demônio, vai expulsando, vai tomando território, vai tomando conta. E essa é a função da igreja. Na terra não tem um órgão mais poderoso. A igreja está como rainha, e ela tem o poder do rei. O rei deu o poder para a rainha, que é a igreja, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus.
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo. Então estou falando dele, para que a seu próprio tempo seja manifestado, o tempo do anticristo ser manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é este? O corpo de Cristo. Por que Deus fala no masculino? Porque a Bíblia Sagrada, para interpretar, primeiro tem que ter o Espírito Santo de Deus. Não é formado em bacharel, que ajuda, não é formado em teologia, que também a teologia ajuda, porém, certas coisas, porque ele está no masculino, porque é o corpo de Cristo. Quando ele fala até que do meio seja tirado, ele está dizendo o corpo de Cristo, que é o que vence o diabo, ou seja, Cristo ainda está na terra e é o corpo. Ah, mas não é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair junto com a igreja, não há conversão na tribulação. E vai se converter mais gente na tribulação, como está escrito, que se Israel, na sua queda, e a igreja levantou, muitos veio a Cristo, muito mais, está escrito, virá quando ela for levantada na tribulação, porque o mundo inteiro vai ter gente morrendo degolado, mas entregando a vida para Jesus. Ou seja, então, aqui, quando o corpo de Cristo, que recebe autoridade hoje, né? Então, se o Espírito Santo sair, igual muitos pregam, quem é que vai se converter na tribulação? Se é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, né? Justiça quer dizer batismo nas águas, pecado porque o homem está condenado, e juízo é que Deus está fazendo justiça para ele. Então Deus está fazendo justiça. Quando justiça, Jesus fala que o batismo de João disse, Jesus para João, deixa cumprir toda a justiça de Deus, tem que cumprir o batismo nas águas, João. Então, queridos, olha o que eu estou lendo aqui. Então, a igreja, enquanto ela tirar, aí tem um versículo interessante que diz assim, e quando a igreja for tirada, né, como diz aqui, ó, que ele fala que a um do meio seja tirado, verso 7, então ele diz mais embaixo um versículo que Deus vai mandar, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então o anticristo vai ser aceito por Israel, Deus vai enviar a operação do erro para eles crerem nesse Deus, o anticristo que vai vir na mentira. Então, do capítulo 20, essa é a segunda ressurreição. Aqui fala primeira da tribulação, mas tem a do arrebatamento. Por que a do arrebatamento? Por que lá Jesus... Ah, mas o senhor falou aí que Jesus, o arrebatamento é primeiro, mas Jesus só vem depois que o anticristo vir. Então, como é que Jesus só vem depois do anticristo e a igreja ser tirada? Sim, porque Jesus não se manifesta no arrebatamento da igreja. Ele vai roubar a igreja como ladrão. Tudo bem, o ladrão significa, ele não sabe a hora que vem. O ladrão, ele não vai dizer, amanhã eu vou roubar a tal lugar. Então, quando está escrito assim, ele vem como ladrão, é que a gente não sabe a hora. Se ele falar assim, eu vou no ano tal, no mês tal, então não é como ladrão. Então, ele está avisando que agora, depois do arrebatamento, dá para se contar perfeitamente, porque ele tem 7 anos. Depois do arrebatamento, conta-se 3 anos e meio de tribulação do anticristo perseguindo a igreja até matar todos os crentes. Depois, a grande tribulação é Deus destruindo o trono da besta, 3 anos e meio. Então tem muito pastor aí que ganha alma, que é inteligente, mas que, pelo amor de Deus, faça essa imagem chegar para eles, compartilhe essa imagem, para eles entenderem isso. Tem uns lá colocando 7 anos de tribulação como se fosse tudo do diabo perseguindo a igreja. Não é isso não, é 3 anos e meio perseguindo Israel, porque a igreja não está mais aqui. E quando dentro de 3 anos e meio, que a noiva do capítulo 12 do Apocalipse, que é a igreja, está protegida, se preparando para o casamento, os outros crentes estão morrendo aqui, e as almas, depois que morrem, recebendo vestes brancas, que a igreja recebeu em vida. As almas vão receber depois da morte. E aí, depois de 3 anos e meio, que morreu todos os crentes, vai ser o período que dado para Daniel, está escrito lá em Daniel, que 3 anos e meio vai ser o período que Deus vai dar para os crentes, para os que ficaram na tribulação, ser vencido pela besta, e depois vai ter 3 anos e meio para Deus vir e destruir todos o ser humano da face da terra, e as lavas de vulcão, magma da terra, vai vir cobrir a terra, depois que passar o fogo na terra, purificar todo o globo da terra, como foi no dilúvio de Noé, vai ser um dilúvio agora de lava de fogo, quando cobrir aquelas lavas de vulcão, que aquilo serve para nascer plantação novamente. Aí ressuscita as almas que morreram degoladas, porque a igreja já está com o Senhor. Aí os outros mortos, que é a última ressurreição, depois dessa data aqui,
Está escrito assim, ó, verso 5, capítulo Apocalipse 25, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, ou seja, não reviveram. Então, a terceira, a ressurreição do último dia, só vai ser 1000 anos depois que o povo de Israel ser ressuscitado, que foram degolados pelo testemunho de Deus. Então, há uma total diferença aqui, clara. Aqui eles morreram, e o que eu li em Tessalonicenses, eles não morreram, lá é a do arrebatamento, e aqui eles tiveram que morrer, ninguém aqui é arrebatado. Lá no capítulo 6 de Apocalipse 9, ninguém é arrebatado, é morto, não tem arrebatamento aqui. Então aqui não entra arrebatamento, pregador, que Deus te abençoe, né? Você que é um pregador, ganha muitas almas, mas seja humilde, eu também sou um pregador há 27 anos, que eu prego o evangelho como pastor, e eu já aprendi muito até com vocês que vai me assistir aí, que eu não concordo com algumas coisas, como você não concorda também, mas o homem sábio, ele está sempre aprendendo e buscando o Senhor. Então seja humilde para vocês aprenderem isso daqui. Então é detalhes, se você for logo no... Então aos 7 anos é distribuído, é 3 anos e meio perseguindo o povo de Deus, e 3 anos e meio Deus destruindo o trono da besta e tudo, entendeu? Então, queridos, aí vem a ressurreição do último dia. A ressurreição do último dia não está a igreja e nem o povo de Israel, tá certo? Ah, mas gente vai ser salvo lá? Vai ser salvo lá também. Então, tem uma mensagem que eu vou trazer, chamada os 3 planos de salvação. Eu vou falar de tudo isso que eu estou lendo. Os 3 planos de salvação de Deus. O primeiro plano de salvação chama-se arrebatamento, o segundo, testemunho, que é degolado, e o terceiro, que é o pelas obras. Então, lá, primeiro, aonde eu preguei, salvo pelo arrebatamento, graça. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitarão e serão arrebatados, graça. Segundo, a ressurreição, que é o segundo plano de salvação, é degolados, é eles que não aceitaram Cristo agora, vão se arrepender, e aí vão passar a ser dizimistas, ofertantes, vão querer ajudar a igreja, vão querer ajudar pessoas, e aí, quando tiver na tribulação, os bens dos crentes vão ser confiscados. Desse povo aqui do Apocalipse, capítulo 6 e do capítulo 20, eles vão ser confiscados. Não vão ter carro, nem casa, nem roupa, nem dinheiro para andar de ônibus, nem pescar, nem nada, nem comprar andar, nem pegar ônibus, porque eles vão ter que aceitar a marca da besta, não vão querer, eles vão ser morador de rua. Sendo morador de rua, eles vão ser mortos 3 anos e meio gradativamente. Porém, quem das pessoas que nesses 3 anos e meio for levar comida, for visitar na cadeia, porque vai ser muito líder pastor na tribulação indo para a cadeia, vai ser todos presos no mundo inteiro. Então, aqueles que forem visitar essas pessoas na cadeia, que é crente, que é pelo nome do Senhor, na tribulação, não agora. Então, eles vão morrer e só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos, Deus vai salvar eles e vai olhar no livro da vida. Agora, observa uma coisa aqui interessante. Né? Esse povo aqui é pelas obras. Primeiro, graça. Segundo, testemunho. Terceiro, obras. Obras mesmo. O final não é pela graça, o final não é porque morreram por Cristo. A última ressurreição é pelas obras mesmo. É quem deu algo para o crente, é quem deu dinheiro para o crente, é quem foi lá e deu comida para eles na rua, é quem foi lá e visitou quem estava na cadeia, que representava Jesus, que eram os filhos de Jesus que perdeu tudo que tinha. Então é nessa época que eles vão, esse povo depois de 1000 anos vão ser salvos. Esses que foram ajudados nas praças, que o povo ajudou, vão ressuscitar em seguida 3 anos e meio, depois que isso aqui vai acontecer. Os outros só depois de 1000 anos. Mas vamos ler aqui, no capítulo 20 ainda, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e também os mortos vão vir com ele. Gog e Magog, como a areia, subiram como areia do mar, muita gente. Né? No versículo 11 então diz assim, aí no verso 10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta. Então essa passagem nós vamos ver ela mais aqui embaixo. E vi um grande trono branco, versos 11, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu tenho uma mensagem também que eu falo isso aqui. Isso aqui é moradia, não sabe, tem pessoas que interpretam de forma errada. Quem está aqui, vi um grande trono branco, um trono branco. E mais embaixo ele fala assim, e não se achou lugar para eles, plural, eles quem? Aquela multidão de mortos que ressuscitou, que vai estar à direita e à esquerda dele. Você não estará lá. Os que passou na ressurreição da igreja não estarão aqui, e nem os que foram degolados estarão aqui.
porque já ressuscitaram, como eu li no capítulo 20. Aqui é outra ressurreição, diferente, tanto da primeira, da segunda que eu li, essa é do último dia, que é dos mortos. E agora, se algum deles vão ser salvo, é se ajudou crente, é se foi bom com cristão, então vai estar pelas obras, é o que Jesus diz, quem fez o bem, isso é a ressurreição na vida, quem fez o mal, aqui agora é pelas obras, são a última peneira de Deus. Agora você que é mau, que quer julgar todo mundo, você que é um cristão que gosta de acusar todo mundo, você não tem essa interpretação aqui, porque você não acha que Deus vai salvar esse povo também, mas Deus vai, querendo você ou não, Deus vai salvar. E ele fala assim, não se achou lugar para eles. Por que não se achou lugar para eles? Porque cada passagem que eu li tem uma parábola, e eu vou pregar sobre as três, porque agora não dá tempo. Primeira parábola, Mateus 25, fala da noiva que vai no primeiro arrebatamento. Mateus 22, fala dos convidados que são degolados. Dentro do Mateus 22 também tem a parábola dessa aqui que Jesus está dizendo do último dia, que ele vai dizer. Então lá em Mateus 22, não é 25, né? É o 25, não é o 22 tem uma, e dentro do 25 tem a da primeira, Mateus 25 tem a do arrebatamento, do primeiro arrebatamento, e também do último dia. Do último dia Jesus fala assim, apartai-vos de mim, que não vos conheço. E aí eu vou ler algo aqui interessante para vocês, olha lá. E vi os mortos, grandes e pequenos, os mortos, não a igreja, não é os vivos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, porque os mortos foram julgados. Aí o que acontece? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. O inferno, que está lá. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, observa, aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, pelo amor de Deus, será que só eu tenho essa revelação do Espírito Santo? Aqueles que não foram achados, irmãos, ninguém precisa ver meu nome no livro da vida, porque o Espírito Santo que está em mim não vai precisar ninguém, ele vai me levar direto, meu Deus. Você já foi em um casamento convidado e você é um parente do noivo ou da noiva? Eu sou filho de Deus. Você acha que Deus que me conhece vai precisar ler no livro para ver meu nome? Se ele já anda comigo hoje dentro de mim, será que ele vai ter que ler o meu nome, que Cristo anda comigo? Você também está enganado, pregador aprenda, seja humilde, deixa o capeta aí que está te tentando aí sair da tua cabecinha, manda esse capeta embora, seja humilde, porque é o seguinte, eu que ando com o Espírito Santo, vou ter que ver meu nome no livro da vida? Para lá, meu amigo. É igual um casamento, quando você chega no portão para entrar, né? Alguém vai dizer assim, cadê o convite? Né? O convite é para convidado. Alguém vem na porta e fala, pera lá, esse aí é o pai do noivo, é o filho do noivo, é o irmão do noivo. Ou seja, essa é a noiva. Como que a noiva vai precisar? Se Deus já me conhece hoje, se eu ando na presença dele, ele já vai me... Não precisa ler meu nome, ele me conhece. Uma pessoa que você conhece, não precisa ler nome não. Eu sei quem é esse cidadão. Mas mesmo assim tem que ler nome. Não tem não. Eu provo para você que não tem. Fora da Bíblia e dentro dela. Entendeu? Fora da Bíblia e dentro dela. Existe, por exemplo, muitos lugares que você acessa hoje, né, que você tem muitos lugares que eu já fui. Eu, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa, uma época, em um banco, e esse banco ficava dentro dessa empresa, entendeu? E essa empresa ficava dentro do aeroporto, aqui de São Paulo de Congonhas. Nós chegava na portaria, nós tínhamos um cartão. Os caras só cumprimentavam a gente, tudo bem, beleza, a gente passava e já entrava, não dava satisfação para ninguém. Mas quem ia lá e chegava muita gente para visitar, teria que ir na portaria, teria que dar o nome antes, e quando chega lá o nome tinha que estar no livro. Aí a pessoa ia lá no balcão, até eu já fiz isso, eu estava no balcão junto com o líder de segurança, porque eu trabalhava lá no fundo no banco, às vezes eu estava no balcão, a pessoa chegava e falava, meu nome é fulano de tal, o cara olhava no livro lá, tá certo, ligou, você vai resolver, é na área tal, sim senhor, então pode ir, é assim. Então a igreja, não precisa ler, a igreja já vai receber já vai ter acesso direto, eu não precisa procurar meu nome no livro da vida aqui, eu sei que meu nome está lá, mas eu sou mais conhecido
pessoalmente do que nome. Jesus sabe quem sou eu, porque eu ando com ele hoje, prego a palavra dele hoje, oro para ele hoje, então ele me conhece, ele me batizou com o Espírito Santo, ele está aqui dentro de mim me ajudando a pregar para você, é ele que está mandando eu falar isso para você, que ele sabe que o meu nome está lá, mas ele me conhece de pessoa, não precisa chegar. Então aqui, nessa passagem aqui, que é a terceira, ou se terceira, a ressurreição do último dia, é só os mortos, não está nem o pessoal que foi no arrebatamento. Primeira, arrebatamento, está bem claro lá. Segunda, degolado, que os primeiros não foram mortos, degolados, e o terceiro só depois de 1000 anos. E eles aqui, os que tiver à esquerda dele aqui, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está lá em Mateus 25, versículo 31, não, versículo 41. Versículo 41, que ele fala: apartai-vos de mim. É esse aqui, quando fala apartai-vos de fogo eterno. De fogo eterno serão lançados no lago de fogo aqui, certo? Primeira ressurreição não tem isso. Então, primeiro a igreja, seria uma injustiça a igreja ser ressuscitada juntamente com os mortos, que macumbeiro, feiticeiro, né? Com os bruxos da vida, com quem mata criança, quem oferece sangue para o diabo. Entende? Seria uma injustiça de Deus a igreja vir junto. A igreja não vem. Então aprenda a Bíblia, e quando for fazer uma peça teatral sobre isso aqui, diga: a igreja não passa aqui, e nem o povo de Israel na tribulação, que vão ser degolados aqui. Mas mesmo assim aqui, eles vão querer salvar pessoas. Ele vai olhar quem fez as obras e que os anjos colocou. Ou seja, quando é que o nome desse povo foi colocado no livro da vida? Quando eles foram socorrer os crentes, que Jesus disse lá em Mateus 25, tive fome e me deste de comer, era eu. Isso é na tribulação, não é hoje. Hoje a igreja, hoje tem muito morador de rua, culpa da igreja, que começou a levar comida para esse pessoal, Paulinho. Nas avenidas aí daqui que em São Paulo nós estamos, tá cheio de morador de caverna, de barraquinha. Por quê? Porque eles começaram a ir para a rua, o povo começou a levar comida para eles, aí eles optaram por ficar na rua. Tá certo, querido? Eu tenho mais algumas mensagens que eu vou trazer. Essa mensagem é forte. E se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus, pois tem outras mensagens aí. Tente, se não conseguir, manda um recado, entra no meu Facebook lá, né? No Facebook da igreja Perdão em Vida, que é melhor. Tem o meu, Valdir Ferreira, mas tem tantos Valdir Ferreira aí. E o meu não tá como pastor Valdir Ferreira, tá Valdir Ferreira só. E tem o Facebook também da igreja Perdão em Vida, não é depois que morre, vida. E você vai me encontrar lá e pode mandar algum recado dizendo que está tendo problema. Por quê? Porque o canal está muito tempo aberto e eu não movia ele, não mexia com ele. E agora eu resolvi vir com o canal, colocando as mensagens e trabalhar um pouco mais para ensinar isso para o povo, a pedido de algumas pessoas. Então eu quero que vocês, em nome do Senhor Jesus, façam isso. Então se inscreva no canal, porque é só vitória e bênção para a tua vida. Beleza, queridos? É desta maneira. Deus te abençoe fortemente, tá? Fique na paz do Senhor, e tem novas mensagens fortes que vai estar vindo aí, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos.